21h10. Estamos de regresso para a segunda hora do nosso Infinito Crescer, nosso Infinito Crescer, programa de espiritualidade, terapias complementares e energia. Esta é a nossa 82ª edição, a 45ª da segunda temporada. Estamos a falar de Umbanda. E como eu terminei, é mesmo isto que nós estamos a fazer. Nós não pretendemos colocar ninguém no pedestal, nem bater em ninguém. Aquilo que cada um faz, ou a forma como o utiliza, é responsabilidade de cada um. E as contas serão acertadas com os próprios. Nós aqui só estamos a esclarecer princípios, a elucidar o que é, a desmistificar e a orientar, portanto, com base naquilo, nas raízes, tanto do candomblé tanto do candomblé como da Umbanda. Uma coisa interessante que nós falamos aqui em off é que nós falamos, mesmo os católicos falam muito em nome de Jesus Cristo, os budistas em nome de Buda, os islâmicos em nome de Alá, os espíritas em nome de Kardec. É bom que nós digamos o seguinte: Jesus Cristo não foi cristão, Buda não foi budista, Kardec não foi kardecista, nenhum deles, porque eles são os marcos. E infelizmente, aliás, felizmente eles deixaram a sua obra, deixaram as suas orientações, deixaram o seu legado. Infelizmente, depois temos o ser humano a dar sequência e a orientar à sua maneira, e muitas vezes ultrapassando os limites e dizendo coisas antagónicas em relação àquilo que o Criador da corrente disse. Portanto, é bom sempre dizer, e mesmo nas correntes filosóficas, Kant não foi kantiano, Descartes não foi cartesiano, quer dizer, porque nunca os marcos são eles próprios, são eles a própria origem. Defenderam as suas ideias e, com isso, criaram correntes de seguidores daqueles princípios e daquelas teorias. Posto isto, este esclarecimento, porque eu sei que isto é muito polémico, que ainda se domina muito pouco, e há sempre quem concorde muito, mas quem se sinta profundamente beliscado no seu ego. Não é na sua prática profissional, é no seu ego. É sempre conveniente nós fazermos esta salvaguarda. Sim, sim. Não é? Temos de estar a falar mais sobre um coisa que me bate agora um bocadinho mais. Eu pessoalmente, e até porque nós, enquanto as músicas vamos continuando a falar aqui em bastidores de algumas coisas. E quero confessar uma coisa aqui publicamente. Eu estou a saber hoje de coisas que, por um lado, porque já falámos até aqui no ar, que eu tomei contacto e que me escandalizaram um bocadinho, mas também, por outro, fiquei a saber de coisas lindas acerca da Umbanda e que realmente continua a dar-me, continua a privilegiar, a priorizar esta vertente e não a outra. Aqui temos estado, pelo contrário, durante a primeira hora privilegiamos um bocadinho o candomblé, não é? Mas agora vamos falar de Umbanda. Um bocadinho, não é? É um ritual de Umbanda, não é? A Umbanda eu sei falar melhor porque é a minha religião, não é? Onde eu, enfim, eu trabalho e trabalhei. Chamam-se fiéis aos seguidores do Umbanda, como se chama no católico. Os irmãos. Então, eu sou umbandista, não é? Então, assim, chegando ao... Salvou-te a vida, Umbanda. Salvou minha vida. É sempre uma coisa que eu acho que é importante que tu digas, porque vida. tu não é um seguimento cego da Umbanda. Tu estás aqui hoje porque a Umbanda entrou na tua vida, a Umbanda entra na tua... Sim, eu sou de berço católico. Mais tarde, depois de perder minha mãe, enfim, fiquei em uma crise espiritual, conheci o kardecismo, fiquei lá 6 anos a estudar o kardecismo. São muito bonitas as leis kardecistas, é um lugar onde se tem muito bom estudo. E depois eu tive um AVC muito grave e fui salva, fiquei muito mal mesmo. Foi muito grave mesmo. Paralisaste. Eu fiquei muito mal. Eu não conseguia falar mais, né? Foi lado esquerdo do cérebro
E eu não conseguia falar mesmo, nem me mexer direito, enfim, foi muito difícil. E fui ao centro de Umbanda, fiz 4 ou 5 visitas ao centro de Umbanda, num ritual, do jeitinho que eu vou contar por aqui. E na 5ª vez eu entrei carregada e saí andando, falando como eu estou agora. Foi realmente um milagre e foi muito lindo, inclusive, o ritual foi muito belo. E então, quando se quer ir a um centro de Umbanda, para se saber se é um centro de Umbanda, deve-se seguir a seguinte ordem. Entra-se num centro, pega-se logo na porta uma ficha, um número. E essa ordem vai te dizer qual é a ordem de atendimento. Aí a pessoa senta-se, mulheres de um lado, homens do outro lado, por conta de uma questões energéticas. Aí os filhos da casa, as pessoas que são já os filhos da casa, já eu conto como é que se torna um filho da casa, todos vestidos de branco, entram no congá. Congá é como se fosse um palco de uma igreja, né? Aquele lugar, o púlpito, não é o púlpito, é um altar mesmo, né? Ali é um espaço grande, onde os filhos da casa, no meu caso, no meu centro de Umbanda, lá no Brasil, temos acho que uns 80 pessoas a cantar, e começam a cantar, e o som do atabaque começa a tocar, e cantamos os pontos. Os pontos são as músicas, as canções de todos os orixás. Todos nós, que somos os filhos da casa, ficamos fazendo passos de um lado para o outro e cantando junto, não é? Lá não se incorpora nenhum orixá nesse momento. Estamos só cantando, fazendo as reverências para cada orixá. Dando as boas-vindas. Exatamente, chamando mesmo todas as linhas para participarem ali da casa. Terminando essa parte, começa a parte das orações. Então se faz o Pai Nosso, a Ave Maria e a prece de Cáritas, que é uma prece muito bonita que vem do catecismo, onde se pedem que todos os espíritos de luz estejam presentes no trabalho. Depois se faz a defumação do lugar, aí se cantam mais os pontos dos pretos velhos ou do caboclo, que vai descer naquele dia, aí se canta o hino da Umbanda, que é um hino muito bonito, onde se coloca que a nossa lei é maior, não é? E a caridade é grande, então essa é a lei da Umbanda. E depois de cantar o hino da Umbanda, são chamadas as entidades. Então, naquele momento, se for um dia de descerem os caboclos são os índios, não é? Descem os caboclos. Então, todos os espíritos de raiz indígena descem naquele momento, fazem suas limpezas e começam a entrar as pessoas seguindo a ordem que elas pegaram, o número que elas chegaram. Cada pessoa vai se dirigir a uma entidade. Ao lado dessa entidade vai ter um cambone, que é como se fosse uma secretária ou secretário, que vai ajudar, assim, ou oferecendo um lápis ou um caderno, alguma coisa. A pessoa fica de lado, permitindo que a pessoa que vai ser consultada tenha total privacidade. E ali, nesse momento, a pessoa conta o que veio buscar, a entidade dá conselhos, faz a limpeza espiritual. Se for uma pessoa que está com algum problema de saúde, ela recebe ali um passe. O passe pode ser dado por esse cambone. Quem tem curso de reiki pode, nesse momento, passar um reiki nessa pessoa. Então, tem um tratamento ali. Cada pessoa que é atendida recebe esse tratamento. E acabou de ser atendida, pode-se ir embora e se fecha, gira e tal. Então, não se tem nenhum tipo de cobrança, nem na entrada, nem na saída. Ao contrário, muitas vezes as entidades oferecem uma vela para a pessoa ir para casa, chegar em casa e acender, uma vela já que é do próprio centro, isso não é cobrado. E o fundamento da Umbanda é a caridade. É isto. Né? Tu disseste, quando estávamos em off, disseste uma coisa que era muito interessante e que acho que ainda não foi dito, que a Umbanda surge, a figura que faz nascer a Umbanda foi um caboclo. Eu conto a história. Que era um padre. É uma história muito bonita. É uma história muito bonita. E depois só para eu não me esquecer, embora eu vá tomando notas, era importante que se esclarecesse, porque temos pessoas a ouvir-nos que não têm conhecimento da linguagem técnica inerente a estas questões. O que é um passe? Sim. Um passe é como se a pessoa chegasse e recebesse uma energia feita com as mãos.
não é? Um passe pode ser a passada as mãos na cabeça, uma limpeza energética sempre feito com as mãos, às vezes usando guias, às vezes usando no caso de caboclo, usando um chacoalho, uma maraca, às vezes usando a fumaça de um incenso, de um defumador. É uma limpeza energética. É uma limpeza, exatamente, e uma energização, não é? Os orixás descem, muitas vezes, numa festa de santo. Então, digamos que vai ter uma festa para Iemanjá. Então, a festa de Iemanjá, que é um dia especial, onde não tem consultas, se faz um barquinho para Iemanjá, e nesse barquinho são colocadas as oferendas, que são sabonetes, que são perfumes, são flores, e são os pedidos para Iemanjá. Aí, nesse dia, se cantam todos os cantos, que são os pontos de cada orixá, e nesse dia se pode dançar para o seu orixá. Então, nesse dia, o orixá pode descer, é um dia especial para a Umbanda, canta e dança para o seu orixá, desce o orixá, ele não fala, como eu já disse, ele só recebe as flores, e depois, no caso de Iemanjá, é levada na praia, é entregue esse barquinho no mar, na nona onda, esse barquinho é entregue para Iemanjá receber os pedidos, que é de saúde, de prosperidade e tudo mais, não é? Então, a lei, né, a cobrança é a lei da caridade. Há também as giras de cura, no caso do... Não falaste do início, Vou contar. Vou contar. Quando eu meti o passe... Sim, eu vou contar. Então, há também as giras de cura. E a Umbanda é bem uma religião brasileira, porque no Brasil chegaram também os orientais, né? Então tivemos muitas pessoas, muitos imigrantes orientais, japoneses, chineses. Então lá também tem as giras orientais, dos espíritos do Oriente. São as giras de cura, onde não há consulta, mas há cirurgias espirituais, a passes espirituais, energizações, e aí quem desce são os médios, são os guias de cura, não é? É uma gira, né? Gira é a cerimônia, é uma gira totalmente especial, justamente para as pessoas que estão doentes ou precisando de energia. Muito bem. O nascimento da Umbanda. Isso se deu em 1907 e 1908, no Rio de Janeiro, um centro kardecista. Kardecista é um centro onde não se acende velas e onde se desce na mesa. Se alguém já foi no centro kardecista, se não conhecem, é assim. Nós conhecemos por centro espírita. Centro espírita é assim, é uma mesa, né? Se fala mesa branca também. É uma mesa onde todos os médiums se sentam em volta. Se tiver assistência, pode ficar sentada à distância, às vezes a sessão não tem assistência. São só os médiuns em volta de uma mesa branca e ali com as mãos postas, fazem uma série de orações, de conexões, água no centro da mesa e aí desce uma entidade, às vezes um médico, um orientador, mas é como um espírito mesmo, ele, como se fosse uma pessoa desencarnada, é um espírito mesmo, e ele vai falar as suas orientações e tudo mais. Muito bem. Então, houve uma vez um senhor, um rapaz, chamado Zélio Fernandino de Moraes, que ele estava prestes a entrar na Marinha, quando começou a ter uns ataques. Isso em 1908, 7, 8. Uns ataques, e aí foi um médico, o médico mandou passar para um padre. E aí o padre, em vez da família levar no padre, levou num centro kardecista. Ele foi levado lá, na hora que estava na mesa, ele recebe um espírito, se levanta e vai ao jardim pegar uma flor para colocar na mesa. Na hora, ele é advertido pelo orientador da casa, e na hora que ele é advertido, ele incorpora um preto velho. Ele se abaixa e começa a falar como o preto velho. O preto velho fala com um pouco de dificuldade, eles têm dificuldade de caminhar também. Curvados. São curvados. E depois desceu um caboclo e bateu no peito. E aí o dirigente da casa disse assim: você é um espírito sem elevação. Vocês não podem vir para cá. Aqui só espíritos elevados. Então ele falou assim. Cito. Abre aspas. Cito. Abre aspas.
Por que repelem a presença desses espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Será por causa de suas origens sociais e raciais? Se querem um nome, sou o caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. O que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre e meu nome era Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição, em 1761, em Lisboa. Mas, na minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer um caboclo brasileiro. Se julgam atrasados esses espíritos de negros e de índios, devo dizer que amanhã estarei na casa deste aparelho. Aparelho é o rapaz, é o Fernando de Moraes, que estava incorporando esse caboclo, para dar início a um culto que esses negros e esses índios poderão dar suas mensagens e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhe confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deu início entre todos os irmãos encarnados. No dia seguinte, na residência da família, o Zélio recebeu na rua Floriano Peixoto, tem até o endereço e tudo mais, os membros da Federação Espírita foram lá para averiguar se realmente ele ia receber. E novamente o caboclo foi, se declarou naquele momento e falou que ia fazer um trabalho com o auxílio de seus irmãos encarnados, não importando a cor, a raça e a posição social. Nesse dia foi fundado o primeiro terreiro de Umbanda, Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. O Espírito estabeleceu como lei a prática da caridade, cuja base se fundamenta no Evangelho de Cristo. O seu nome seria Alabanda, mais tarde a Umbanda. Umbanda, em sânscrito, Aum, Deus, Banda, o bando de Deus. É assim que nasce a Umbanda. Por isso que ela é diferente. Por isso que ela é diferente do candomblé. A origem é outra. Até estou sem palavras e confesso que é um bocadinho emocionado, porque é muito, muito bonito. Não é muito lindo? É muito bonito. Desconhecia completamente. Claro que também eu não sigo a religião. Mas acho muito bonito. E pasmo-se que a origem da Umbanda é de um padre que foi morto na fogueira da Inquisição em Lisboa, não é? Portanto, no século XVIII. E eu estou aqui fazendo um trabalho também aqui e volto para Portugal. Exatamente, tu voltas para Portugal também. Portanto, quer dizer, isto aqui... e é importante salientarmos ou reforçarmos essa ideia da caridade. Exatamente. Não é? Caridade a nível total. Total. E vais perceber, lá em casa eu sei que nós lá em casa temos alguns ouvintes, bastantes ouvintes, alguns dos quais vão perceber que esta mensagem, esta volta que eu aqui estou a dar é para chegar a uma determinada informação a algumas pessoas. E eu próprio me pasmei há bocado que as iniciações, portanto, que é o fazer-se filho, não é? As iniciações entre Candomblé e Umbanda são completamente diferentes e pasmem-se que as iniciações, ou batismos, também já ouvi aqui em Portugal dizer que são os batismos, da Umbanda, não são pagos. Então, é assim. Não, né? Nem pode, né? Na origem não. Podem dizer que são, podem dizer que são, né? E podem obrigar a pagar. Não pode. Então vamos lá. Batismo no Candomblé. Do que eu sei. Eu sei que E deixa-me, desculpa interromper, deixa-me dizer, tu sabes porque tu passaste por isso. Tu és iniciada em... Não, desculpa, no Candomblé não. Não, aquilo que tu vais dizer em relação à iniciação em Umbanda... Eu passei por isso, sabes, sim, eu sou iniciada. Por isso é por conhecimento próprio, porque tu és iniciada. No Candomblé eu conheço por pesquisa de historiador, porque eu morei no Brasil, porque tem muita pessoa, meu professor de piano era do Candomblé da Bahia, né? Então ele me passava muita informação, origem, e ele só ia no terreiro de Candomblé
era da avó dele, na verdade, porque isso se passa de geração em geração, era da bisavó dele, virou da avó dele, uma pessoa incrível, o Biratã Marx, maravilhoso, pianista, e lá no Brasil, está fazendo um trabalho lindo em Salvador. E aí, assim, o que eu sei, a iniciação no candomblé é paga, e surge na Bahia, e a iniciação se dá quando o filho de santo gira no santo. Então a pessoa está lá no terreiro e ele incorpora sem querer, ou então o pai de santo joga búzios e fala, olha, você vai ter que começar a trabalhar. E aí ele meio que, né? Não é? É meio complicado, não é? Porque eu não sei, se fosse falar comigo eu ia ficar meio assim, eu não gosto muito de ser obrigada a nada. Por isso é? eu não vou. Então, Por isso eu não vou, não gosto muito, isso. não é? Eu não gosto muito. Então, pronto. Aí, então, a pessoa precisa, no momento que ele é convocado, é-lhe dado um apetrecho, uma guia curta, que chama Bian. E essa guia, enquanto ficar no pescoço, ele não pode, durante 3 meses, mais ou menos, que dura, sentar-se à mesa, nem em sofás, só ao chão. Não pode, só pode comer com as mãos e usar branco. Passando esses 3 meses, ele é enclausurado, antes de ser enclausurado num quartinho, ele precisa sentado ao chão, ele toma um banho de sangue de um animal, de uma ave, geralmente cortada da sua frente, sacrificada à sua frente, ele toma um banho de sangue e é confinado num quartinho. Ele é cortado o cabelo, ela fica careca, né? Raspa o cabelo, fazem sinais, usando espinhas de peixe com cortes pequenos na cabeça ou no braço, é por ali entra o orixá. E aí, passando 21 dias confinado, e tomando banhos, e comendo a alimentação que lhe é devida, e feita pelos pais da casa, pelo pai da casa, ele sai e aí toma um novo banho de sangue, mas aí de animais de 4 patas maior, né? Um cabrito, um carneiro. E aí esse ritual demora uns 2 dias, porque é entre tomar os banhos e tomar um banho de sangue, e todo o terreiro nesse momento está ali tocando os seus atabaques e cantando, e aí nesse momento ele se torna filho de santo. É assim a entrada do candomblé. Isso é pago. E é bem pago. Carmen, nós vamos passar no momento o telefone tocou. Nós vamos passar uma música e eu vou tentar, que é o que tenho tentado fazer ultimamente, tentar dar entrada depois, posteriormente, a esta chamada. Sim. Entretanto, acabamos a situação do candomblé. Confesso que esta descrição é uma descrição que não me é... Mas tem pessoas que são dedicadas a isso, eu não é? Eu sei, pois é. Nós já voltamos.